o celular, vendo o YouTube, para ver se consigo silenciar. Muito bom dia a todos os participantes. Estamos iniciando uma live. Hoje é dia 9 de abril de 2021 e nós temos hoje dois ilustres convidados. Foram escolhidos a dedo pela sua competência, pelo seu currículo, representantes do Comitê de Bacia Hidrográfica. Eu estou aqui com nós, o Luiz Felipe, que é o presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, e estamos também com a professora Karen, da UERJ. O nosso tema de hoje é bastante relevante, importante, pois trata-se do nosso plano de bacias do Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul. Vocês irão saber o que se trata o plano de bacia, a importância desse plano de bacias, o que é um comitê de bacia hidrográfica, a importância de um comitê de bacia hidrográfica, e a ideia é que vocês se insiram nessa temática, para que possam, com todos nós, co-criarem uma sociedade mais livre, justa, solidária e ambientalmente correta. É o que nós desejamos. Essa live ela tem o apoio do Colégio UBM, do Centro Universitário UBM, e é uma ação do Programa Ambiental Gaia. Funcionará da seguinte forma: vocês estão acessando através do YouTube, vocês podem realizar pergunta pelo YouTube, e à medida que as perguntas forem chegando, nós vamos separando as perguntas, e depois as perguntas serão direcionadas aos palestrantes. Então, eu passo primeiro a palavra para o nosso presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, o Luiz Felipe. Por favor, Luiz. Bom, muito bom dia aos colegas aqui do evento, a todos que estão assistindo. É uma grande satisfação poder participar dessa iniciativa que traz esse vínculo e fortalece esse vínculo e essa discussão em relação à floresta e à água. Duas coisas absolutamente fundamentais para nossas vidas. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou carioca, mas me considero um refugiado ambiental, porque há quase 40 anos eu desisti, com 20 e poucos anos, eu desisti de morar no Rio de Janeiro e vim morar na Serrinha, que é uma localidade vizinha ao Parque Nacional do Itatiaia, perto de Penedo, e onde a família já tinha um sítio. E, a partir daí, evidentemente, a minha vida se transformou completamente e eu passei a me dedicar aos cuidados com o sítio, a apicultura, a recuperação da floresta, que na época era muito escassa por aqui, e pelo trabalho meu e de outras pessoas, e sobretudo pelo trabalho da própria natureza, houve uma regeneração intensa, e esse passo foi fundamental para toda a minha vida. Pouco tempo depois eu comecei a dirigir uma ONG, a Crescente Fértil, tive alguns anos na gestão ambiental pública do município de Resende, na direção do órgão de meio ambiente do município, e atualmente estou de volta inteiramente dedicado aos assuntos da ONG, e neste momento tendo a honra de estar presidindo o Comitê de Bacia do Médio Paraíba. Esse comitê, ele, como todos os outros comitês, ele é uma ferramenta fundamental na gestão dos recursos hídricos da nossa região, abrange uma área importantíssima, que é a área do Médio Paraíba, que são 19 municípios, uma população um pouco superior a 1 milhão de habitantes. Para que vocês tenham uma ideia da importância dessa área, ela começa a aproximar ali no município de Itatiaia, aproximadamente ali na represa do Funil, e vai descendo até um bom trecho da Serra das Araras. Em algum ponto ela chega a estar abaixo da Serra das Araras, numa parte de Miguel Pereira, que é um município parcialmente localizado nessa região. Mas essa área tem uma enorme importância porque o Rio Paraíba ele vem do estado de São Paulo com uma carga poluidora razoável,
e ao chegar na represa do Funil, que é, de certa forma, a porta de entrada do rio no estado do Rio de Janeiro, ele ganha uma vitalidade em função do próprio processo que a represa traz para a condição da água. Então, de alguma maneira, a gente pode dizer que o Rio Paraíba ele ganha uma nova vida, uma nova chance de vida a partir da represa do Funil. É uma espécie de um renascimento do rio. E a partir daí, infelizmente, ele volta gradativamente a ser tratado como a grande maioria dos rios brasileiros, que acaba recebendo esgoto, lixo e acaba sofrendo também as consequências da ausência de floresta em suas margens. E aí a gente vem para o tema da conversa de hoje, que é justamente trazer o quanto o plano de bacia, que é uma ferramenta de planejamento fundamental para a gestão do recurso hídrico, e muito mais, né, porque recurso hídrico acaba envolvendo tudo. Então, é uma ferramenta também que contribui com a gestão do território, com a governança daquele território e, obviamente, com a qualidade, né, das águas, digamos assim, porque as águas, no fundo, são muitas, né, porque são muitos córregos, rios que vão se somando para chegar no Rio Paraíba. Portanto, o comitê ele é esse colegiado, né, são 30 instituições que representam o poder público, as empresas que usam a água e a sociedade civil, que juntos decidem, discutem, deliberam as estratégias baseadas no plano de bacia para, né, buscar a constante melhoria da qualidade ambiental daquela região, em especial a qualidade ambiental da água. O vínculo entre florestas e água, ele hoje em dia é indiscutível. Nós temos, inclusive, um estudo relativamente recente que identifica os rios voadores que vêm da Amazônia e abastecem a região sudeste de chuvas. E temos também experiências bastante conhecidas e antigas, como a recuperação da Floresta da Tijuca, no Rio, que era uma área degradada, um cafezal já, né, que já não era mais produtivo na época, e a cidade capital, né, do Império, na época, já sofrendo com falta de água, e houve uma ordem de Dom Pedro I para que se reflorestasse aquela grande área montanhosa que fornecia água para o Rio de Janeiro, e aquele trabalho foi o que fez a Floresta da Tijuca ser o que ela é hoje. E da mesma forma que muitas outras iniciativas, houve a ação humana de replantio, mas houve também a contribuição da natureza ao regenerar a sua condição de ecossistema florestal daquela região. Bem, então eu fico agora por aqui. A Karen certamente vai nos trazer uma série de informações muito importantes em relação a esse vínculo entre o plano de bacia e a necessidade e as estratégias de recuperar e também, logicamente, proteger as florestas que ainda existem nessa região do Médio Rio Paraíba. E vai ser uma ótima oportunidade da gente conhecer mais sobre esse assunto, discutir e, sobretudo, nos motivarmos mutuamente para que nós sejamos atores concretos, atores ativos nessa missão fundamental, que é a missão de dar boas condições de vida a toda uma população. E mais um detalhe importante, se é detalhe, né? Se é importante, não é detalhe, na verdade, mas um aspecto importante. Tudo que se faz na Bacia do Médio Paraíba contribui também com a condição de água consumida na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ou seja, somos muito mais do que 1 milhão de pessoas que ficam beneficiadas diretamente com a boa conservação ambiental e com a boa qualidade de água do Rio Paraíba. Muito bem, eu passo agora para a Karen e espero poder continuar aqui participando com vocês dessa discussão tão oportuna e tão bem trazida aí para esse momento. É isso aí, obrigado. Luiz Felipe, eu gostaria de agradecer a sua fala inicial e antes da professora Karen dar sequência, nós estamos aqui com a Senhora Verde, que é a
Aurealice, mais conhecida como Lalinha, ela é a nossa diretora do colégio. Enfim, ela está aqui como Senhora Verde, né? Ela tem essa pegada como todos nós. Lalinha, seja bem-vinda. Uma fala, fazendo favor. Sua. Gente, muito bom dia. Eu estava acompanhando pelo YouTube, que eu tive alguma situaçãozinha aqui na minha internet, né? Mas agradeço demais a presença de vocês, Luiz Felipe, Karen, André, a equipe toda do MTI, marketing, professores, que nós estamos com os alunos, professores, equipe pedagógica, nos apoiando. É uma manhã, assim, muito iluminada. Nós estamos extremamente felizes com a presença de vocês, quase que inaugurar, né, o ano, porque estava previsto lá para a Semaninha da Água, mas, enfim. E esse ano a gente acredita demais de que consigamos fazer essa diferença na vida, nas nossas vidas e nas vidas das pessoas, né? Então, agradecemos imensamente, agradeço em nome do Colégio UBM, do UBM, pela mantenedora, né, que nosso programa ambiental Gaia, ele é um programa guarda-chuva, teremos conosco aqui lá pelo YouTube, acadêmicos, convidados, a gente está numa live aberta, né, por isso que a gente seguiu para o YouTube. Então, que é assim que vocês sejam muito felizes na fala. Não vou ficar aqui, qualquer coisa me chamem, né, para poder reduzir o número de pessoas, mas estarei com vocês pelo YouTube. Muito obrigada mais uma vez, a Karen, né, pela presteza, pela gentileza de dividir conosco, né, o seu conhecimento, que com certeza vai iluminar as nossas cabeças e abrir muitas portas para um futuro melhor, tá bom? Muito obrigada a todos e boa palestra. Fico mais um pouco e depois eu fico pelo YouTube para deixar o espaço maior aqui, tá bom? Muito obrigada. Lalinha, obrigado pela participação. Professora Karen, agora o áudio está aberto e é contigo. Muito obrigada, André, inicialmente pelo convite, né? Você sabe que eu adoro falar sobre água, né? Não tem jeito. O mosquitinho picou também. Agradeço o Luiz Felipe também pela introdução, que ele introduziu exatamente o que eu vou falar. Foi ótimo, né? Porque justamente está tudo muito interligado, né? É quase um senso comum já o que a gente tem trabalhado, né? Agradeço a Aurealice também pela presença, pela introdução e pelo acolhimento, né, dentro da UBM. Eu acho isso muito importante também a gente ter essa interação interinstitucional, né, justamente para trazer o benefício para a região como um todo, né? Então, quanto mais sintonia estivermos todos, maior a chance da gente construir algo efetivo, né? Então, a ideia dessa palestra inicialmente eu vou apresentar questões gerais, né, para que, como o público é bastante diverso, para a gente conseguir ficar na mesma linguagem. Se tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade para me perguntar. Esqueci de introduzir um pouquinho o meu currículo, né? Eu sou a professora Karen von Millen, sou professora da UERJ, do campus regional de Resende, né, da Faculdade de Tecnologia, lecionando nos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Química, e eu sou química, né, já sou técnica em Química desde o ensino médio, né, na graduação já comecei a trabalhar na iniciação científica com Química Analítica, já trabalhando com análise de chorume, com compostos orgânicos, poluentes orgânicos em chorume e outros efluentes industriais, resíduos industriais, solo, sedimento, água, peixe. Já comecei a trabalhar com esse ambiente, vendo o efeito, né, da contaminação antrópica na biota, no ecossistema, né, desde a graduação já. O mestrado eu trabalhei na USP de São Carlos, mais com a parte de instrumentação analítica, né, desenvolvendo equipamentos para fazer análises de hidrocarbonetos poliaromáticos, de poluentes também. Depois do doutorado, eu trabalhei na URGS, fui para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhando com óleos essenciais, até com petróleo também, usando uma técnica de cromatografia bidimensional, que é uma técnica que permite analisar milhares de substâncias, milhares de compostos ao mesmo tempo, né? E hoje fiz parte desse doutorado na Austrália também, doutorado sanduíche, voltei para cá, trabalhei um tempo numa universidade, agora estou na UERJ já trabalhando com essa técnica também, agora para nossas ambientais, né? Trabalhando com endossulfan e seus metabólitos, né, do acidente que teve aqui em Resende,
trabalhando com lodo de estação de tratamento de água, trabalhando com várias questões, assim, que resíduo, lixo, né, que a gente tem trabalhado bastante com resíduo sólido, né, e alguns projetos que eu vou falar para vocês que a gente está desenvolvendo no final da apresentação, tá? No Comitê de Bacia, eu já estava no Comitê de Bacia lá no Rio Grande do Sul, quando eu vim para cá também já trouxe essa energia do comitê, já quis logo perguntar onde é que está o Comitê de Bacia daqui, né, para já inserir também, já desde o início, já vim para cá em 2015, e a gente começou a trabalhar junto com o comitê desde essa época, e trabalhei também bastante na Câmara Técnica, no Comitê de Bacias, e agora eu sou coordenadora do GT Plano, né, desde o ano passado, desde 2019, né, do GT Plano de Bacia, do Médio Paraíba do Sul, né, onde justamente a gente trabalhou bastante nessa construção do plano, né, junto com a Profil Engenharia, que foi a empresa contratada para fazer o plano, e com o órgão gestor, com o CEIVAP, com todas as pessoas envolvidas, que vocês vão ver que são várias entidades que estão envolvidas na construção desse plano, para que ele seja, de fato, aplicável depois, né? Tem uma integração muito grande para conseguir fazer com que ele seja aplicável, né? Se a GEVAB não conseguir aplicar o plano, a gente não consegue fazer a coisa funcionar, tá? Então, vocês já vão entender um pouco como funciona esse sistema, certo? Então, vou compartilhar a apresentação. Fiquem à vontade para ir fazendo perguntas no YouTube, tá? Que eu consegui abrir o YouTube aqui, algumas talvez eu vá respondendo, mas eu acho que, de repente, era bom no final a gente concentrar a maior parte das perguntas, né? Eu penso, Karen, que só antes de você continuar, vou fazer aqui, né, para a gente deixar registrado, da gente estar levando a importância de podermos levar alunos da graduação nesse seu campo de pesquisa, alunos do colégio também, né, eu acho bem interessante, e ampliar, né, essa nossa relação aí, que está sendo muito bacana, tá? Só esse registro. E acredito que o André vai acompanhá-la nas perguntas, né, André, que estarão entrando pelo YouTube. Nós temos aqui o Sérgio, acredito que esteja aqui, e o Ricardo, e que vão apoiá-la em algumas perguntas, que a gente sabe que não dá para responder todas, mas algumas que sejam, assim, pertinentes, né, como que você está colocando aqui para nós. Bom trabalho, vamos seguir. Obrigada. Só uma palavrinha aqui, cara, eu recebi uma mensagem aqui, tem uma pessoa que está olhando as perguntas no YouTube, ela vai estar enviando para o meu Zap e eu vou estar fazendo a pergunta para você. Então, você pode ficar despreocupada e não ficar assim tão atenta às perguntas do YouTube, que elas chegarão até você sem problema, tá bom? Tem duas pessoas acompanhando, eu e mais uma pessoa, tá legal? Então tá ótimo. Então, obrigada. Vamos seguir, obrigada. Venho muitas. Vou seguir, então, pelo YouTube para abrir mais espaço aqui, tá bom? Certo. Qualquer coisa eu volto, eu estou com acesso aqui. Obrigada. Ótimo. Agradeço. Bom, então vamos falar sobre as florestas produtoras de água e o plano de bacia do Médio Paraíba do Sul, que realmente seria o tema da Semana da Água, né? Da Semana da Floresta, né? Então, as duas coisas estão extremamente interligadas, né? E por que a gente usa essa expressão floresta produtora de água, né? O Luiz Felipe apresentou um pouquinho sobre os rios voadores, né? Falou sobre os rios voadores. Vocês já ouviram falar sobre os rios voadores? Né? O que acontece na floresta amazônica? Né? Vale a pena, tem um documentário no Netflix que fala sobre isso, depois eu passo o link para vocês do documentário, que ele foca bastante de como é que funciona essa dinâmica dos rios voadores. Agora me fugiu o nome, mas depois eu passo para vocês o link. Mas a gente tem o solo úmido, né, com lençol freático embaixo, enfim, geralmente, ou não, né, mas só a umidade do solo já é suficiente para que as árvores consigam absorver essa umidade e lançar essa umidade para a atmosfera, né. Esse processo, eu já li trabalhos que falam em 250 litros por dia ou 500 litros por dia, é um volume bem grande que cada árvore consegue transportar para a atmosfera. E isso faz com que essa água que transpira, digamos assim, pela planta, que é chamado do processo da evapotranspiração, essa água que transpira pelas plantas vai formar as nuvens, né, carregadas, que a gente pode ver aqui nessa imagem à direita, que são os rios voadores, né? Isso em grande quantidade, numa floresta gigante, como é a floresta amazônica, faz com que esse rio voador seja maior até que o rio Amazonas, né? E esses rios voadores que se formam na Amazônia,
a princípio, pelas correntes de vento, a gente pode ver nessa imagem aqui, eles iriam transportar essa água lá para o Oceano Pacífico, mas essa água bate, essas nuvens batem na Cordilheira dos Andes e fazem a volta, né? Graças à Cordilheira dos Andes é que a gente consegue receber essa umidade que vem da Amazônia aqui no Sudeste, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam, mas a queimada da Amazônia, o que isso me impacta? Bom, se queimar essa floresta lá, não vai formar esses rios voadores, né, esse grande volume de água, e não vai chover aqui. Se não chover aqui, não vai ter água, né? Se não tiver chuva nas cabeceiras dos rios, que vão começar, né, a formar os rios, se não tiver esse movimento de chuva, não vai ter água. Não tendo água, a população não tem nem o que fazer aqui, né? Começa a ocorrer aquelas migrações em massa, né? Então, realmente, o impacto da Amazônia para o ecossistema, especialmente aqui para a região sudeste, é muito grande, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação de manter os ecossistemas que nos mantêm, né, a nossa estrutura de vida, né? Porque sem água, realmente, a gente pode viver sem arroz, né? A gente importa arroz, se for o caso, mas a gente não consegue viver sem água no dia a dia. Realmente, isso é uma questão bastante crítica, né? E as sociedades que vivem com uma quantidade muito limitada de água, elas têm uma dinâmica completamente diferente da nossa dinâmica consumista de água que nós temos aqui, né? Então, teria que mudar muito a sociedade caso não tivesse essa água em abundância que nós temos o privilégio de ter aqui. Então, essa função da floresta de fazer, de transpirar, né, também tem um inverso, né, que ela absorve a água, né, que é responsável pela recarga dos aquíferos. Se a gente tem uma floresta que, quando chove, você tem as raízes percolando o solo, quando chove, essa árvore vai trazer a umidade para dentro do solo e vai fazer a recarga dos aquíferos, né, que são tão importantes para onde se consome água do lençol freático, né, água subterrânea, mas também são importantes para as nossas nascentes, né? Se nós vermos aqui numa nascente seca, por exemplo, essa nascente aqui da esquerda é uma nascente onde as árvores já foram todas retiradas do entorno. Então, a chuva, quando bate nesse local, ela escorre e vai embora, né? Ela não tem aquele tempo de percolação, né? As árvores, na verdade, na floresta, elas funcionam como uma represa de água, né? Aqui à direita, a gente tem uma nascente que está viva ainda, né? Mas com risco de extinção. Por quê? Essa nascente aqui está brotando água, né? Tem uma vegetação em volta, as árvores que ajudam a fornecer essa água, né, para essa nascente, mas tem o gado no entorno. O gado é outro problema, porque o gado vai pisoteando a nascente e começa a não deixar a água sair. E aí, em vez da água brotar na nascente, ela vai para o lençol freático, né? Ou, se está tão compactado, quando chove, lava a água embora e ela não fica retida no solo, né? Então, a importância das nascentes são para represar essa água e liberando elas aos poucos, né, para dentro do curso de água, e não só durante uma enxurrada, né? Então, a proteção da nascente acaba sendo fundamental. Na represa da Cantareira, por exemplo, em São Paulo, mais de 70% da área dos 5 quilômetros em torno da represa estavam degradados, né? Então, isso faz com que realmente a água não se retenha mais. Então, mesmo que se você tenha um planejamento de reservar água, ela tem que se formar nas nascentes, né, brotar ali e ter um volume para chegar até o sistema, né? Então, realmente, a recuperação florestal naquela região acaba sendo fundamental para conseguir ter água para toda a região metropolitana de São Paulo, né? Até o Rio Paraíba do Sul tem uma transposição agora para o sistema Cantareira para tentar ajudar a fornecer água, né? Mas é um sistema, é um paliativo, né? Porque em época de chuva chove muito, em época de seca não tem água, porque não tem esse processo de reservação que a floresta faz, né? Então, esses serviços ecossistêmicos, digamos assim, da floresta, são de suma importância para conseguir manter a água, né, onde ela tem que estar. Represar a água, né, e manter as nascentes vivas para conseguir formar o rio, né? Uma pergunta para vocês. O que a falta de árvore nas margens dos rios vai causar? Né? Se eu tiver nas margens dos rios limpas, sem árvores, qual o processo que ocorre? Né? Não é só na nascente. Eu começo a ter esse processo de assoreamento, né? Se eu não tenho árvores para proteger as encostas dos rios, começa a desbarrancar, né? O processo de erosão, essa terra vai parar no meio do rio. Essa terra parando no meio do rio,
a água vai para onde? Ela vai começar a ir para as margens, né? Vai começar a ir para fora do rio. E aí começa o processo de enchentes também, né? As enchentes que a gente já conhece bem, em Barra Mansa isso já é bem presente, né? Essa aqui é uma enchente de 2019, mas sempre tem, por causa dessas duas questões. Uma é a falta de vegetação marginal, né? Que a gente tem muito campo e muita pastagem no entorno dos rios, sem contar as cidades, né? E pouca proteção de vegetação, né? O que faz com que tenha muita terra, muita lama que venha para dentro dos rios e dos córregos, e tem também a questão da impermeabilização do solo. O que é isso? Quando a gente constrói as cidades, quando a gente tem um asfalto, tem o concreto, todo esse material das cidades faz com que a água que venha da chuva, ela bate nesse material e escorre, como se fosse um cano, né? E aí faz o runoff urbano, que se fala, né? Faz aquela lavagem da cidade e manda tudo para dentro dos córregos, que não dão conta, né? Ao passo que se tivessem mais regiões de jardins, mais solos, mais telhado verde, mais ambientes para que essa água pudesse percolar lentamente, quando caísse uma enxurrada de água, essa chuva iria demorar até estar disponível de novo, fazendo com que o fluxo fosse mais lento e não desse esse processo de enchente. Então, a permeabilização das cidades é outro processo a se pensar. Cidades maiores, isso é mais crítico ainda, como a cidade do Rio de Janeiro, que qualquer chuva pequena já alaga tudo, justamente porque não foi pensada a drenagem urbana da cidade para absorver toda essa água que chega num impacto grande, né? Então, apesar da gente viver o nosso dia a dia com todas as funções que a gente tem, acordar de manhã, escovar os dentes, comer, estudar, né, fazer todas essas coisas do dia a dia, se a gente não pensar na sociedade como um todo, essas coisas grandes começam a impactar. Porque eu vou começar a ter enchente na minha casa, que eu não tinha, vou começar a ter falta d'água, vai começar a ter várias situações críticas que vão prejudicar o meu dia a dia, né? Então, a gente tem que pensar isso não só para a nossa geração, que já está aí, né? As mudanças climáticas já estão presentes, o impacto já está acontecendo, mas pensar também a médio e longo prazo, que é o que o plano de bacia faz. Vamos planejar isso aí, vamos organizar, né? Vamos começar a agir com um pouco mais de racionalidade e tentar organizar para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Então, essa é a ideia. E o que a má gestão das águas causa? A gente tem, por exemplo, aqui a foz do Rio Paraíba do Sul, em Atafona, né, onde aqui na foto da esquerda ela está aberta, né? A foz está o Rio Paraíba do Sul indo para o mar, e aqui à direita está os momentos em que nem tem água suficiente para chegar no mar, né? Então, essa foz fecha. Em alguns períodos ela está fechando completamente, a água não chega no mar. O que acontece com isso? O mar começa a invadir a terra, né? E aí toda essa região de cidade ali começa a desbarrancar, cair, destruir casas, né? Isso já está acontecendo. E essa água do mar que entra, né, essa intrusão salina, faz com que a água que seria potável para essa comunidade não seja mais, né? Porque você vai ter uma água saloba, né? Então, durante várias horas por dia, eles não conseguem mais captar água para conseguir abastecer a cidade. Então, as ações que a gente faz aqui em cima estão afetando lá embaixo a foz, né? Sem contar que a gente tem a transposição do Rio Paraíba do Sul para o sistema Guandu, né, que abastece toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, como a gente já vai apresentar daqui a pouco. Não? O que mais a má gestão das águas causa? A grande mortandade de peixes, né? Se eu não tenho uma água com qualidade, uma água com oxigenação, os peixes começam a morrer, né? Outro problema, vocês lembram do problema da questão da geosmina? A geosmina também foi causada no Rio de Janeiro por causa do desequilíbrio da qualidade da água, né? Então, a água ficou imprópria para consumo, né? E não que esteja propriamente boa para consumo a água hoje, né? Mas ficam situações difíceis de gerenciar na estação de tratamento, né? Nem tudo o tratamento consegue resolver. Não? Bom, o que mais? Aqui a gente tem ideia, expedição da água. Cidades ao redor da nascente do Rio Paraíba do Sul não possuem tratamento. Então, tem situações que o Rio do Paraíba do Sul, já desde a nascente, vem contaminado, né, com lixo em algumas cidades na região de São Paulo, um grande teor de lixo, com esgoto, tudo entrando para dentro do Paraíba do Sul. Né? Aqui, essa foto direita, a gente vê como que o esgoto entra. Não sei se vocês já viram em alguns trechos do rio, onde começa a chegar uma água preta. Essa água preta é o esgoto,
tá, que está entrando no rio. E esse mesmo rio é utilizado para captação de água para tomar, né, para água potável. Então, essa água aqui do Paraíba do Sul, onde entra o esgoto, é a água que se toma nas torneiras depois, né, ou que a gente toma banho, ou que a gente utiliza. Então, vamos pensar um pouco mais racionalmente, né, o que a gente está fazendo? A gente está jogando esgoto para dentro do rio e depois tomando essa água? Sério, né? Vamos cuidar um pouco de como a gente pode melhorar isso para ter água de qualidade. Bom, vou iniciar falando o que é uma bacia hidrográfica. Eu não sei se todos vocês sabem, né? Eu não consigo enxergar os olhos de vocês para ver se conhecem uma bacia hidrográfica ou não, então vou apresentar rapidamente aqui o que é. Né? A gente tem, quando a gente tem um sistema de montanhas, por exemplo, aqui, né? Quando chove, a água vai percolando e vai indo para uma região. Né? Então, a água que cai do outro lado dessa montanha aqui, ela vai ir para outra região, então ela vai para outra bacia hidrográfica. Então, a gente delimita a região da onde as águas vêm, né? Seja por percolação do lençol freático, seja pelas chuvas, pela drenagem, essas águas todas vão vir por uma direção até a foz, tá? No caso do Rio do Paraíba do Sul, a gente tem essa bacia grande aqui de toda a região do Paraíba do Sul, que a gente já vai detalhar, certo? Então, a bacia acaba sendo a unidade de gestão das águas, porque ela funciona melhor do que os municípios, né? Porque, se eu tiver várias cidades nessa bacia, e cada prefeito resolver fazer uma coisa diferente, será que a gente vai conseguir cuidar das águas? Né? A ideia é justamente que toda a região se envolva em torno do mesmo propósito. Olha, a bacia ocorre geograficamente dessa forma, né? O rio nasce aqui, né? Passa por aqui, e a foz é lá no mar, mas a gente tem que cuidar de todo o entorno, não interessa se tem 30, 40, 50, 60 cidades, precisamos trabalhar em conjunto. Por isso que a unidade de gestão das águas é a bacia hidrográfica, e não o município nem o estado. Tá? Então, a Lei das Águas, a Lei 9433 de 97, ela veio para instituir a Política Nacional de Recursos Hídricos e para criar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né? É o SINGRE. Esse SINGRE, esse sistema aqui que eu vou explicar de forma bem simplificada, para mostrar para vocês quem são as principais instituições envolvidas na gestão das águas. Tá? O SINGRE ele se divide na gestão a nível nacional e a nível estadual ou regional. No nível nacional, nós temos instituições que são responsáveis pela formulação de políticas públicas e o corpo executivo, que vai executar essas ações. Né? Na formulação de políticas públicas, nós temos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, onde tem um processo de eleição de pessoas que vão fazer parte desse conselho, que é um órgão consultivo. Nós temos o Ministério do Desenvolvimento Regional, né, a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, nós temos os comitês de bacia nacional, né, que a gente pode ver aqui que tem tanto na esfera nacional como estadual, comitê de bacia. Por quê? Porque tem rios que são de domínio federal, né, que passam por vários estados, então os comitês de bacia vão ser nacionais, e tem rios que são mais regionais, que são daquele estado. Aí o comitê de bacia vai ser regional, tá? E aí, como corpo executivo, nós temos a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico, agora, que é a ANA, né, que também assumiu esse ano a responsabilidade pelo saneamento básico, o ano passado, né, e como estrutura técnica, a Agência de Bacia, né, que a Agência de Bacia é o órgão executivo, é quem faz as ações que o comitê propõe acontecerem. Tá? Na escala regional, a gente tem né, os comitês de bacia regional, que a gente já falou, a Secretaria do Estado, né, a SEAS, né, que é a Secretaria do Meio Ambiente, e as entidades como corpo executivo, as entidades estaduais, que no caso do Rio de Janeiro é o INEA, e também a Agência de Bacia, né, que no caso aqui do Paraíba do Sul é a AGEVAP. Certo? Esse é o sistema, e a gente vai trazer um pouco do exemplo da bacia do Paraíba do Sul, que é onde nós estamos, né, como é que isso funciona dentro da bacia. Né, a nossa bacia tem uma área aproximada de 62 mil quilômetros quadrados, né, uma bacia bastante grande, e ela envolve os municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, contando uma boa área de cada município.
O rio corta a principal área econômica do país, né, que é responsável por 20% do produto interno bruto do Brasil, ou seja, é a área que produz mais riquezas do país, com uma população em torno de 5,5 milhões de habitantes, se a gente considerar todo o Rio Paraíba do Sul, né? No estado do Rio de Janeiro, cerca de 16% da população do Rio está inserida nessa bacia, então é um percentual bem razoável também. E se a gente somar toda a população da região metropolitana do Rio de Janeiro, né, para onde as águas, grande parte das águas do Paraíba do Sul vão, pela transposição para o sistema Guandu, a gente tem cerca de 14 milhões de pessoas que são abastecidas por essa água. Então, as ações que a gente faz aqui, nessa região, vão impactar muita gente lá para baixo. Tá? Então, aqui está uma ampliação do mapa do Rio Paraíba do Sul, indo lá desde Areias, lá em São Paulo, da nascente, né, Caçapava, passa por várias cidades grandes, né, para o São José dos Campos, né, com cidades com uma população grande, que também produz bastante esgoto, que vai parar no rio, né, depois chega aqui, entra no estado do Rio de Janeiro, ali passa por Queluz, entra por Resende, né, e segue a bacia até Campos, lá, São José da Barra, né, até chegar lá em Atafona, onde é a foz. Tá? Então, pega os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ó, aqui a gente tem uma foto da nascente, né, de uma das nascentes do Rio Paraíba do Sul, né, que está surgindo, em Barra do Piraí, uma foto intermediária, uma foto em Volta Redonda, né, e outra da Foz, e aqui embaixo mostrando a parte que já está sendo tragada pelo mar, que só fica os escombros da cidade que tinha ali. Né. Realmente o impacto já existe, né, não é uma coisa para o futuro. Tá, então, como é que a gente organiza dentro do SINGRÉ, dentro do Sistema de Gestão das Águas, né, como que estão os comitês de bacia da região? Né, que a gente ouve falar em AGVAP, em CEIVAP, em CBH-MPS, né, o Comitê do Médio, o que são todas essas siglas, o que isso tudo significa? Né? Bom, os comitês de bacia, o primeiro que surgiu foi o de São Paulo, que foi o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, que foi o CBHPS, que foi criado em 1994, e 2 anos depois foi criado o CEIVAP, que é o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que o CEIVAP abrange os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já é um comitê que integra tudo. Tá? Depois foram sendo criados os comitês das regiões de Minas Gerais, né, que foi o comitê do Rio Preto e Paraibuna, que foi criado em 2005, junto com o comitê do Rio Piabanha e da subbacia dos rios Paquequera e Preto, que também foi em 2005. Depois, em 2006, foi criado o segundo comitê mineiro, que é do Rio Pombe e Muriaé, né, que é o COMPÉ, e em 2008 começou a criação do comitê do Médio Paraíba do Sul, do Rio Dois Rios e do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Então, são esses os comitês que compõem, né? A gente tem esses 7 comitês, né? 1 em São Paulo, 2 em Minas e 4 no Rio de Janeiro, que estão sobre o guarda-chuva, digamos assim, do CEIVAP, né? O Comitê do Rio Paraíba do Sul. Tá? Então, esses são os comitês de bacia. Né? A GEVAP é a agência de bacia, tá? Que são coisas diferentes. Né? Bom, qual é a função do Comitê do Médio Paraíba do Sul? Por que eu vou falar do Médio? Porque é onde nós estamos inseridos, né? Na região do Médio Paraíba do Sul. Tá? A função do Comitê do Médio Paraíba do Sul é promover a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos dessa região hidrográfica 3, do estado do Rio de Janeiro, a qual é constituída principalmente pelas bacias do Rio Preto, do curso médio superior do Paraíba do Sul, abrangendo, além do próprio Rio Paraíba do Sul, outros rios de domínio federal, como Preto, Bananal, e os rios de domínio estadual, como Pirapetinga, Sesmaria e outros. Né? São mais de 100 afluentes só nessa região. Né? Então, tem um volume de afluentes muito grande. Para gerenciar não é fácil. Né? O que é a região do Médio Paraíba do Sul? Ela abrange 19 municípios, que são Barra Mansa, Comendador Levi Gasparian, Itatiaia, Pinheiral, Porto Real, Quatis, Resende, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda, e parte dos municípios de Barra do Piraí, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul
Pati do Alferes, Piraí, Rio Claro, Três Rios e Vassouras. Por que parte do município? Porque parte está dentro da bacia do Médio e parte estão em outras bacias. Ô, Karen, Fale. chegou uma perguntinha aqui, desculpa te interromper, mas eu acho que é pertinente, está de acordo com a sua fala. Chegou aqui pelo WhatsApp. Perguntaram sobre a transposição do Rio Paraíba do Sul, que ocorre na cidade de Barra do Piraí. Você poderia falar um pouco, né? Porque, se eu não me engano, o Luiz, no início da fala dele, né, o nosso presidente do comitê, havia falado sobre o Rio Paraíba chegando até a cidade do Rio de Janeiro, correto? Uhum. Você poderia falar algo a respeito? Chegou aqui no Zap para mim. Sim, essa transposição que inicialmente era para atender a represa da Light, né? Hoje ela virou a principal fonte de abastecimento, né, uma das principais fontes de abastecimento da região metropolitana do Rio, né? Que é a transposição para o sistema Guandu. Tem aquela transposição ali que a água vai para o Guandu, né? E aí tem as vazões controladas, né? Para que vá um percentual para esse sistema e que outro percentual fique no Rio, que até menos fica no Rio, né, mas que continue no Rio para conseguir chegar até a foz. Né? Então, tem todo um estudo hidrológico ali para conseguir regular essas vazões. Né? Ok. Karen, desculpa te interromper mais uma vez. Nossa, está chovendo perguntas aqui, literalmente chovendo perguntas. Aí, eu vou fazer o seguinte, então. Para você dar continuidade à sua fala, eu vou fazer mais uma ou duas aqui, aí eu guardo para mais daqui uns 5, 10 minutos eu faço o restante, tá? Okay. A outra pergunta é a seguinte, colocaram aqui, como a degradação fragmentada da Mata Atlântica atrapalha a recuperação do nosso meio ambiente, com o objetivo de ajudar a proteger as nossas florestas, ou seja, né, essa degradação da Mata Atlântica, ela atrapalha essa recuperação natural do nosso meio ambiente? Sem dúvida, atrapalha muito. Bom, Dom Pedro já via isso, né? Tanto é que ele criou o Parque Nacional de Itatiaia, foi o primeiro parque nacional que teve no Brasil, ele já pensando em preservar essa floresta para manter água no Rio de Janeiro. No então, caso Dom de Pedro Tijuca, já tinha né? Você falou Itatiaia, sem... Ok. A outra pergunta é como a influência política atrapalha a implementação dos projetos de preservação das florestas? A questão da política às vezes atrapalha, às vezes ajuda, né? Depende da visão dos políticos que estão na gestão. Então, a gente tem o Comitê de Bacia também tem um papel forte nessa educação ambiental, de mostrar a importância das águas. Né? Então, cada nova gestão você tem que fazer essa capacitação para ensinar os gestores a importância das águas. Claro que uma política pública em esfera federal que não favoreça isso, atrapalha muito o processo. Né? Então, realmente, a gente tem que ter uma visão que eu acredito que, se tiver uma pressão social, quanto mais a sociedade estiver esclarecida sobre isso, mais a pressão vai ser exercida sobre os políticos, né? Aquela questão de dar voto, né? Se é algo que a população quer e dá voto, os políticos vão fazer mesmo não concordando. Né? Então, a gente tem que ter esse poder de educação, né? De massificar esse conhecimento para tornar isso uma vontade da sociedade. Acho que é mais fácil educar a sociedade do que toda a política do Brasil. Né? Ok, eu vou guardar as perguntas para depois, tá bom, Karen? Então tá. Ok. Claro que os nossos políticos são reflexo da nossa sociedade, né? A gente não pode reclamar de que eles não refletirem os nossos valores porque estão lá eleitos por alguém. Não que a gente tenha muita opção, né? Mas enfim. Okay. Bom, não vamos discutir política hoje, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos entrar no Comitê de Bacia. Bom, o comitê, como o Luiz já falou, como o André já falou também, que seria composto por 30 membros, né? Como são esses membros? São 10 representantes dos usuários da água, que são as empresas que utilizam a água, né? As empresas da região, que têm interesse nessa água, claro, né?
10 representantes da sociedade civil, que geralmente são universidades, são escolas, são organizações não governamentais, entidades de classe, entidades religiosas. Então, podem ser várias instituições diferentes, mas são representantes de instituições. E 10 representantes do poder público, né, que geralmente são representantes da prefeitura, estadual, federal também, né, às vezes são secretários do meio ambiente que representam. Então, cada região vai, digamos assim, apresentar o seu candidato para participar do comitê e representar a sua instituição. Né? E aí tem um processo de eleição, onde se elege os 10 titulares e, muitas vezes, 10 suplentes também. Né? Então, acaba tendo um corpo bastante grande para fazer essa discussão crítica. Né? E, claro, que cada representante vai defender os interesses da sua instituição. Né? Então, acaba tendo uma discussão bastante rica. Né? Olha, tem que ter o interesse das indústrias são legítimo, o interesse da sociedade é legítimo e o interesse do poder público também é legítimo. Né? Então, como que a gente consegue afinar esses interesses para o melhor bem comum? Então, por isso que é chamado de parlamento das águas, né? Onde se discute todas as questões relacionadas às águas e se toma decisões e se faz ações efetivas nessa direção. Né? E o que são os planos de bacia? Bom, os planos de bacia a gente tem primeiro os que são macro, né, que é o Plano Nacional de Recursos Hídricos e os planos estaduais de recursos hídricos, que eles são mais estratégicos, que eles estabelecem diretrizes mais gerais sobre os recursos hídricos do país e de cada estado, e a gente tem os planos que são de cada bacia hidrográfica. Esse plano, ele é um instrumento de planejamento local, onde se define como conservar, recuperar e utilizar os recursos hídricos da bacia, quais são as ações prioritárias, o que vai ser feito nessa região para preservar os recursos hídricos. Né? E os usos, né? Então, para isso que serve o planejamento. Bom, o que é o mínimo que tem que ter num plano de recursos hídricos? Né? Ele é feito, o plano agora está sendo feito para um horizonte de 15 anos. Né? O que se vai fazer nos próximos 15 anos, iniciando com diagnóstico. Né? No mínimo tem que ter um diagnóstico. O que o diagnóstico fala? Qual é a situação da bacia? Como é que está a bacia hidrográfica nesse momento agora? Né? Como foi nos 15 últimos anos a qualidade da água? Qual é o tipo de solo, de vegetação que se tem? Né? Qual é o tipo de indústria que se tem na região? Quantas represas? Quais represas? Né? A gente faz um diagnóstico para saber como que está nesse momento e nos últimos anos. O segundo passo do plano de bacia é o prognóstico, que se faz um cenário da evolução da situação da bacia para os próximos 15 anos. E aí se faz um prognóstico com base em 3 cenários, nesse caso foram 3 cenários, né? O de maior dinâmica econômica, que a gente considera, olha, vai ter uma grande dinâmica econômica nos próximos 15 anos, então provavelmente vai ter mais empresas, provavelmente vai ter mais pessoas aqui, né? Então qual que vai ser o impacto disso nos recursos hídricos? Né? Considerando que não se faça nada, né? sobre eles. Depois a gente tem o prognóstico de dinâmica econômica mais mediana, né? Onde não há muita variação do que se tem hoje, e de piora, né? Considerando que a gente tem uma recessão, que tem uma piora, qual o impacto que vai ter isso sobre os recursos hídricos? Né? No crescimento populacional, enfim, em tudo. Considerando todas as métricas que já tem, né, do Horizonte 2030, do planejamento estratégico até 2033, então se considera todas as projeções macro que se fez para o país para conseguir fazer essa cenarização. E também se considera, olha, tem previsão de colocar uma grande empresa, um empreendimento muito diferente aqui? Se tiver uma grande empresa aqui que consome uma grande quantidade de água, qual vai ser o impacto? Né? Então se faz esse tipo de prognóstico considerando alguma ideia de ter algum empreendimento dessa natureza, que não foi o caso aqui encontrado na bacia. E aí, com base nesse diagnóstico, nesse prognóstico, se estuda quais são as áreas mais críticas para a gestão, tanto em termos de qualidade da água, né, para ver, olha, se o prognóstico é de aumentar a população, vai piorar a qualidade de água, onde vai ser mais crítico? Né? Onde a água vai estar tão suja que não vai dar para consumir, ou não vai dar para utilizar para as empresas, ou não vai dar para utilizar para navegação. Né? A gente tem que ver qual é o uso. Então, essas vão ser as áreas mais críticas. Ou em termos de quantidade, olha, se a gente continuar nesse passo, vai faltar água em tal e tal região.
não tem água para suprir essa demanda. Então, essas áreas a gente já começa a trabalhar agora, né, para tentar melhorar a situação dessas áreas agora, para lá na frente não ter problema, certo? E aí se elabora o plano de ação, que são as ações, as metas de cada ação, quais os indicadores, né, ou seja, o que a gente tem que atingir, o quanto de cada coisa, quais são os prazos, né, para fazer cada ação, e qual o investimento necessário em cada uma dessas ações para que ela aconteça. Então, faz um planejamento e, claro, quem é responsável por cada coisa, né? Karen? Fala, André. Uma perguntinha, fazendo favor, são muitas perguntas que estão chegando. Bacana a participação. A pergunta do Rafael Cross é a seguinte: professora, o incentivo à monocultura de eucalipto para a indústria papeleira no Vale do Paraíba Paulista colabora, causa impacto negativo à bacia? Tem que ver qual é a região, exatamente, né? Porque o eucalipto também, de certa forma, ajuda a percolar água no solo, mas ele também consome muita água, né? É uma cultura que consome água. Então, tem que fazer uma avaliação técnica para conseguir ver qual é o impacto disso. Que impacta, impacta, mas esse impacto é positivo, é negativo, é pior do que o pasto, ou melhor, né? Então, tem que ser uma avaliação bem pontual para fazer. Que não é minha área de especialidade para poder afirmar assim. Eu sou química analítica, né? Ok. A outra pergunta é, Roberto... Desculpa, pode concluir? Desculpa, é porque o áudio falhou. Ah, tá. Não, só que é importante avaliar esse impacto por profissionais de diversas áreas, né? Uma área interdisciplinar. Outra pergunta de Roberto Citelli. O que tem sido feito para levar conhecimentos desta área para a população? Sobre a apresentação que você está fazendo. Sim, eu vou apresentar depois, dentro do plano de bacia, a função da educação ambiental, né? Tem bastante recurso e energia destinada para a educação ambiental. Vai ser um foco muito importante agora nos primeiros anos do plano. Está sendo considerado uma prioridade isso, a questão da divulgação para a população. Ok, e a última perguntinha para você dar continuidade à apresentação é: poderia falar acerca da transposição do Paraíba para abastecer o sistema Cantareira em São Paulo? Obra já em andamento. A transposição já acontece, né? Não é nem obra em andamento, já está transpondo, já está indo um volume específico do sistema Cantareira, né? Essa transposição ela foi decidida pelos governadores, né? Não teve participação dos comitês de bacia nessa decisão. Ok. Que provavelmente trariam outras soluções mais efetivas, né? Porque a gente vai ver que tem uma perda de água no sistema muito grande. Talvez se esse recurso fosse investido de outra forma, acabaria tendo um volume de água maior do que o da transposição, né? Então, mas essa transposição tem o lado positivo e o lado negativo. Ela também ajuda a regular um pouco as águas, né? Quando chove demais aqui, transpor para lá, né? Só que eu vejo assim que no momento da escassez hídrica mesmo, quando não tem chuva lá, não tem chuva aqui. Correto. Então, o que vai acontecer? Se tiver outra seca como em 2015, essa transposição não é o que vai resolver, né? Então, realmente, a recuperação das nascentes, acredito que tem um papel muito mais importante para conseguir a preservação de uma quantidade maior de água do que essa transposição. Ok, e a última perguntinha, por enquanto, né, para você dar sequência à sua apresentação, é da Karen Garcia. Ela pergunta: qual órgão ou entidade deve ser acionada em caso de denúncias de poluição? Aí cada município tem a Secretaria do Meio Ambiente, né? Ou o INEA também tem os canais. Depende do tipo de poluição. Se for por indústria, tem os canais do INEA. Tá? Depende do sistema. Se for pela população, acredito que seja a Secretaria do Meio Ambiente, né, de cada região. Aí tem que... Eu me lembro que o site até o comitê ia fazer isso como plano de comunicação, de colocar de cada município quais são as entidades que se devem entrar em contato, né? Isso é uma ação importante. E deixar isso bem claro para a população, o telefone, né, de cada entidade, de cada município. Mas procure a Secretaria do Meio Ambiente do município, que geralmente, se você coloca no site, aparece o contato da Secretaria do Meio Ambiente. Ok, voltemos então ao plano de bacia. Fala sua, Karen. Então tá, vamos lá.
Então, juntamos o diagnóstico e o prognóstico no plano de ação e vamos falar do plano do Médio Paraíba do Sul. O plano ele foi aprovado na última plenária, no dia 24 de março de 2021, né? Então, tem 2 semanas o plano, ele realmente é muito fresco, muito novo, né? E se está construindo os próximos passos, né? Então, já temos um plano de bacia na região do Médio, né? Só que ele faz parte de uma construção, né? Se está construindo, na verdade, desde 2016, na contratação anterior, a partir de 2018, nessa contratação da empresa Profil Engenharia, que está executando o plano, onde se iniciou o plano do Rio Paraíba do Sul como um todo, né, na fase 1, se fez o diagnóstico inicial, o prognóstico, né, e um plano de ações inicial, na fase 1. Na fase 2, se passou para os planos dos afluentes, né, aqui tem 6, porque um afluente já tinha o plano, e vai refazer agora, inclusive. E agora a gente está finalizando essa fase 2, né, onde a maior parte desses planos já foi aprovado nas últimas semanas, iniciando a fase 3, que é a consolidação em tudo, de todos os planos das subbacias para a bacia como um todo, de novo, para consolidar o plano da bacia como um todo. Né, mas tudo muito integrado, muito discutido, justamente para ter uma gestão da bacia do Rio Paraíba do Sul. Tá? Então, tem essas 3 fases no processo. Bom, aqui só para a gente ter uma ideia do conteúdo que tem no plano, que vocês podem verificar, ele tem mais de 350 páginas, né, onde a gente tem o diagnóstico, o prognóstico, que a gente já falou, quais são as áreas prioritárias, né, ou com potencial restrição de uso, né, as áreas mais críticas, né, então, vocês podem consultar a prevenção, o que se pode fazer, as recomendações para cada setor, né, e na caracterização da área de estudo, por exemplo, a gente tem os aspectos físicos, os aspectos bióticos, os socioeconômicos, a avaliação do saneamento ambiental, né, a avaliação do esgotamento sanitário, da disponibilidade de água para a população, né, como é que estão os recursos hídricos superficiais, a qualidade, a quantidade, os subterrâneos. Então, tem toda uma discussão da situação da bacia como um todo, e o prognóstico é feito em cima disso também. Tá? Aqui, só para dar um exemplo de mapa gerado no diagnóstico, né, aqui é o mapa da bacia do Médio Paraíba do Sul, com os 19 municípios, né, lembra que eu falei os que estão inseridos totalmente ou parcialmente, né, vocês podem ver aquela linha vermelha embaixo, ela mostra que tem municípios que é só uma partezinha pequena mesmo que está inserida, outros é quase todo município, só uma pequena parte que está em outra bacia. Tá? Então, por isso que... mas, ao todo, são 19 municípios da região do Médio Paraíba do Sul, que fazem parte da região hidrográfica 3. Né? Esse mapa aqui, ele mostra a situação da contaminação por coliformes termotolerantes, que geralmente são usados como indicadores da contaminação fecal, ou seja, esgoto, ou seja, cocô, né, para ver o que tem de cocô no rio. Apesar que coliformes termotolerantes pega outras bactérias também, mas é um indicador utilizado para contaminação por esgoto. Então, a gente pode ver que tem trechos aqui que estão em vermelho, que o rio é considerado classe 4, ou seja, que ele está muito contaminado, né, que ele não está em condições de consumo. Né? Classe 3 e 4 é considerado impróprio para consumo. Tá? Então, a classe 3 até pode ser usada para consumo, mas com um tratamento da água diferenciado, que não é o que a gente faz aqui. Né? A gente faz um tratamento bastante simplificado. Né? Então, ele teria que estar, na maior parte, classe 1 e classe 2. Então, esse, na verdade, é o pior indicador. Né? Os coliformes é o que dá o resultado mais sério, digamos assim, em relação a todos os outros. Né? Que tem outros indicadores que se usam, como o oxigênio dissolvido, né? E aí vocês podem ver o detalhamento no plano. Né? Os outros indicadores até estão bem favoráveis. Tá? Esse outro mapa aqui, ele mostra regiões mais críticas de gestão, né? Onde a gente tem aqui a situação de Barra Mansa, né? A região em torno de Barra Mansa, e em Paraíba do Sul também, outra região que é crítica, que são unidades críticas que têm problemas de qualidade de água e de quantidade. Então, são regiões que a gente tem que ter uma gestão mais focada. Né? Só para dar um exemplo. E aqui eu vou trazer um pouquinho do plano de ação, né? Como é que se faz esse plano de ação. Aqui foi uma apresentação que a Profil fez da discussão da primeira proposta do programa de ações, né, onde eles levantaram qual foi a proposta. Né? Foi primeiro estruturar em agendas
subagendas, né, agendas por importância, a gente já vai ver os temas dessas agendas, subagendas, para cada subagenda, programas, para cada programa, as ações, né, e aí as ações também são detalhadas, tá? Bom, aqui a gente tem o exemplo das agendas que foram criadas, ó. A primeira, gestão de recursos hídricos, agenda 1. Agenda 2, recursos hídricos quali e quantitativo. Agenda 3, a questão do saneamento, do esgotamento sanitário, né, ficou na agenda 3. Agenda 4, infraestrutura verde. Agenda 5, a produção de conhecimento. E agenda 6, comunicação e educação ambiental. Então, essas foram consideradas as 100 agendas prioritárias para a intervenção do comitê nesses próximos 15 anos. Né? Cada uma dessas agendas apresenta o programa nas propostas de programa de ação. Né? Então, a gestão de recursos hídricos tem ali fortalecimento institucional, instrumentos de gestão, as unidades especiais de gestão, né, as unidades especiais de gestão, que são as unidades onde se tem mais questões críticas, né, eventos críticos, né, então essas são subagendas e cada uma vai ter seu programa, tá? Ali, educação ambiental também, então vocês podem ver que cada uma tem as suas características. Né? No saneamento tem a questão do esgotamento sanitário, o abastecimento de água, os resíduos sólidos, a drenagem urbana, né, como sendo questões a serem tratadas. Né? E cada uma dessas subagendas apresenta um programa e ação. Né? Então, por exemplo, comunicação e educação ambiental, a comunicação tem o plano de comunicação, dentro do plano de comunicação tem o planejamento e execução da comunicação do comitê, né? Um plano de comunicação social e tratamento da informação. Né? Da onde vem o recurso? Do PAP, né? Do plano de investimento. Depois, para a educação ambiental, tem o programa de educação ambiental, que se vai criar agora o plano de educação ambiental, para fazer o planejamento e execução da educação ambiental na bacia, né, verificando tudo que já existe de ações em andamento. Né, então, tem um programa específico para a educação ambiental. Né, e aí, com isso, se criaram, das 6 agendas, surgiram 15 subagendas, surgiram 25 programas e 44 ações propostas. Tá? Essas 44 ações vão ser implementadas no primeiro ano? Impossível, não tem como. Né? Como é que a GEVAP vai executar isso tudo? Né? Tem que ter pessoal, tem que ter equipe. Então, a gente tem que pensar no recurso que tem e, com base nas prioridades, ir executando, né? Fazendo um cronograma de execução para ver o que pode ser feito a cada tempo. Karen? Fala, André. Veio uma pergunta aqui de uma aluna nossa que vai de encontro ao que você está colocando aí. Eu achei muito interessante. Eu vou ler. Ela diz o seguinte, olha, o nome dela é Lídia, tá? Uma aluna nossa. Ela diz assim, ela pergunta, aliás, para você, né? Uma pergunta direta. Se o comitê poderia ajudar outros rios além do Paraíba. Aí eu perguntei para ela de que forma e qual seria esse outro rio. Aí ela escreveu o seguinte, falou, olha que bacana o que ela colocou, que vai de encontro à importância de se desenvolver projetos e programas de educação ambiental e melhorar e aperfeiçoar o plano de comunicação. Ela diz assim, tem um rio aqui no meu bairro, que passa aqui em casa, no sítio da minha avó, e em vários outros lugares. Ele era muito cheio, mas só que agora ele só fica com umas pocinhas pequenas de água, todo o ano, né? Ela diz, eu moro em Bananal, o rio passa em Rancho Grande, mas eu não sei se nasce em Bananal ou Rio Claro. Bacana a colocação dela, porque é uma visão local de um problema global. E a educação ambiental, dentre outras características e ferramentas, é de estar levando essa reflexão em todos os níveis, né? Você poderia fazer algum comentário em relação a essa pergunta dela? Sim, justamente na região do Médio Paraíba do Sul, o comitê está mais focado nos afluentes do que no rio em si, né? Que a calha do rio, digamos assim, quem é mais responsável pela gestão é o CEIVAP,
né, que vê a calha do rio como um todo. E o médio se foca nos afluentes, né, justamente os rios pequenos que compõem, os mais de 100 rios pequenos que compõem, que vão alimentar o Rio Paraíba do Sul. Né. Claro que a gente também tem rios que têm integração, né, tem que ver se esse afluente vem para o Paraíba do Sul ou não, especificamente, né. Se não vem, aí às vezes tem o limite com outro comitê de bacia, né, e aí se conversa muito entre os comitês. Né, essa troca existe, e essa inserção dessa percepção, ela se faz necessária hoje. A gente justamente está procurando mecanismos de como fazer essa informação da população chegar no comitê, de uma forma que a gente consiga mapear isso, né? Isso é fundamental, porque essa percepção não tem como se obter, não tem como se analisar cada um dos efluentes em cada trecho e alguém lá olhar, né? Não existe isso. É a própria população que tem que trazer essas informações mesmo, né, para se conseguir fazer uma gestão integrada. Né? Então, eu acho fundamental essa informação e fundamental a gente encontrar uma forma de conseguir cruzar isso, de conseguir trazer essas informações para a gestão do comitê. Ou seja, né, cara, a importância dos atores sociais dentro de uma bacia hidrográfica, né? Porque são eles que alimentam constantemente com informações locais sobre o estado e a conservação das bacias e subbacias, correto? Isso. Uhum. Exatamente. Okay. Vamos lá. Pode continuar, Karen. Uhum. Então tá. Aí depois do plano, né, que tem mais de 350 páginas, se fez o resumo executivo. Esse resumo executivo, eu peguei ele faz 2 dias, então já estou apresentando mais fresco que isso impossível, né? Realmente é o resumo que está agora, que ele já é mais uma cartilha, assim, algo mais fácil da gente digerir, né? Não é um documento tão extenso, onde a gente consegue ver as questões mais críticas da bacia em termos de diagnóstico, de prognóstico, né? de diretrizes para os instrumentos de gestão, programa de ações, né? Aqui já está mais mastigado, digamos assim, o conteúdo, né? E a gente está avaliando esse produto nesse momento para conseguir, para ver se aprova, não aprova, para ir para as etapas seguintes. Tá? Então, o resumo executivo, eu vou trazer aqui um spoiler de algumas questões que eu achei interessante, para a gente ter uma ideia da situação da bacia como está. Né? Não falar só do plano, mas o que a gente tem aqui que pode pincelar de informação útil. Por exemplo, como é que é a nossa cobertura vegetal aqui? Vocês têm essa percepção? Né, que, na verdade, na região do médio aqui, quase 60% é pasto, né? 57,5% é pasto, e ainda tem uma interação de mosaico de agricultura e pastagem de 11,8%. Né? Então, a gente tem um percentual de pastagem muito grande. Então, isso tem um impacto grande. Né? Enquanto que a infraestrutura urbana, as cidades, são só 2% da cobertura da terra, né? Só 2% de cidade. Então, na verdade, o problema aqui das chuvas não é o solo impermeável, né? É a falta de floresta, né? Que a formação florestal é 26%, que é bastante também para uma bacia, mas a questão de não ter uma drenagem urbana pensada, né? Uma drenagem urbana bem feita para que, quando vem essas enxurradas, conseguir levar a água. Sem contar de boca de lobo entupida por lixo, né? Então, o que era para ser para drenagem para a água ir embora, está cheio de lixo ali, então a água não consegue passar. Né? Então, tem questões que a gente tem que pensar em cada cidade qual é o problema. Né? Porque realmente só a impermeabilização não justifica. Agora, cidades como São Paulo, regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, que você já tem mais concreto, aí sim, a impermeabilização é mais importante. Né? Então, esse mapa ajuda a gente a ter essa percepção de quais os problemas que são reais aqui na nossa região. Né? Um exemplo de prognóstico, né? Se a gente for pensar nas 3 projeções que a gente falou, de menor dinâmica econômica no tendencial e de maior dinâmica econômica, nesses 3 cenários, a gente tem um aumento de demanda hídrica, ou seja, a gente vai precisar de mais água. Né? Agora, a gente usa 11,38 metros cúbicos por segundo do rio. Em 2033, vai se precisar de 13, pelo menos. 13,7 ou 14. Não considerando que a gente aumente nada muito, né? Nenhuma grande empresa, nenhum grande consumo, nenhuma grande alteração climática, que também pode acontecer. Ou seja, a gente vai ter um estresse hídrico maior. A gente vai precisar mais água do que precisa hoje.
Então, a gente tem que planejar nossas ações para conseguir atender essa demanda. Outro exemplo do resumo executivo, as áreas prioritárias para investimento, né, que a gente já tinha falado nas 2 regiões críticas, aqui seria a localização dos municípios prioritários para investimento em esgotamento sanitário, onde precisa mais tratamento de esgoto. Por quê? Porque essa qualidade da água vai impactar a captação do outro, né? Ou a qualidade está tão ruim que daqui a pouco nem o ecossistema consegue viver, né? Começa a dar mortandade de peixes, começa a dar outros problemas na vida dessa água, né? Então, a gente tem que ter um esgotamento sanitário, esforços maiores naquela região lá de Comendador Levi Gasparian e nessa região de Barra Mansa, né? Lá é Paraíba do Sul, 3 Rios também, né? Então, são as regiões mais críticas onde se deve buscar investir mais. Karen, chegou uma perguntinha aqui que vai de encontro ao que você falou agora aí. A pergunta é a seguinte, é do nosso grande companheiro da GEVAP, o Léo. Ele pergunta, Karen, como o monitoramento de qualidade e quantidade pode auxiliar na implantação das ações do plano de bacia? Justamente o monitoramento da qualidade hoje do rio, ela acontece basicamente na calha, mais 1 ou 2 pontos, né, que o INEA faz o monitoramento. É um número de pontos muito pequenos para a gente conseguir descrever a complexidade que é a nossa bacia. Então, se a gente conseguir monitorar essa qualidade da água, a gente vai ver onde estão problemas que talvez a gente nem esteja enxergando, né? Daqui a pouco tem problemas de saúde muito sérios em algumas regiões, em função da qualidade da água, em pontos que não se monitora essa qualidade da água, né? Então, fazer esse monitoramento, a gente vai conseguir ver o que o reflorestamento de uma região está impactando, né? Eu monitoro hoje e vejo daqui a 10 anos que a água melhorou a qualidade. Então, quanto que eu tenho que reflorestar para melhorar quanto? Né? Eu consigo medir essas coisas se a gente fizer um monitoramento sistemático, né? A gente sempre monitorar, né? E a gente consegue ver onde está a pior qualidade de água para buscar ações que vão melhorar e por quê, né? Por que a qualidade daquela água está ruim? Né? Ver se aqui é questão da agricultura, ou aqui é questão da indústria, né? Ou aqui é questão do esgoto, né? Eu posso mapear qual é o problema e tentar a solução para aquele problema específico. Sem monitorar, a gente não tem como saber. Ok. Só para deixar em estado de atenção, tá, Karen? São 9h15, nós já estamos caminhando para o final, para você fazer as suas pontuações aí e abrir para as perguntas das outras pessoas, ok? Isso aí, então tá. Então tá. Aqui exemplo de área prioritária para investimento em cobertura verde, né, restauração florestal. Então esse mapa achei importante trazer, justamente porque é o tema da discussão, né, que a gente tem, na verdade, 315 mil hectares de área prioritária para restauração florestal. Ou seja, tem espaço para plantar, né, isso não falta. Tem regiões que são mais críticas, como essas que são em vermelho, né, geralmente são regiões ou das margens dos rios, né, que já estão assoreando, que precisa de recomposição florestal nas margens dos rios, né, ou regiões de nascente, onde precisa recomposição florestal para voltar a produzir água para o manancial, né? Então, tem bastante região crítica aí que dá para trabalhar. Podem ser por PSA, né, que são sistemas de financiamento do sistema de reflorestamento, ou ações, né? A gente pode pensar em ações junto com as escolas, né, de reflorestar onde está mais crítico, né? Vamos fazer uma campanha de reflorestamento, vamos conseguir mudas com doações, vamos ver nesse mapa onde precisa mais, e não sair florestando onde a gente acha que é bonito, né? Então, eu acho que isso é bem importante ver esse mapa para a gente pensar onde agir, né? É um exemplo. Outro exemplo é dos dados do programa de investimento, né? Ações a serem custeadas com recurso do comitê, que tem um valor, na média, para os 15 anos, de 25 a 26 milhões de reais. Né? Não é pouco recurso. Né? Então, para onde vão esses recursos? Primeiro, vai para esgotamento sanitário, porque a lei exige, e também porque o problema mais crítico da bacia é o esgoto, né? Então, até a gente ter pelo menos 80% de tratamento, a maior parte do recurso do comitê vai para o esgoto sanitário, né? Esse recurso vem da arrecadação
dos usuários da água, né, arrecadação de quem se paga pela água, né, então esse recurso vem para o comitê, e tem 3% desse recurso vai para a educação ambiental, que é cerca de R$700 mil, que dá para fazer bastante coisa também, né, 5% para a produção de conhecimento técnico e científico, né, então aqui, só para a gente ter um mapeamento, e todo esse recurso, ele é separado por ano, é separado por agenda, por subagenda, por ação, né, para a gente ter uma noção de como que esse recurso é alocado depois para o comitê. Claro que também nesse plano tem recursos de outras fontes, né, também é apresentado outras fontes que podem contribuir para as ações do comitê, tá, que eu coloquei só as do comitê mesmo. Certo? Então, os próximos passos do plano do médio seria finalizar esse resumo executivo, que a gente está ainda em avaliação, para aprovação, e fazer um manual operativo. Esse manual operativo, ele é as ações detalhadas dos próximos 5 anos. O que vai ser feito, quem e como, né? Então, é mais enxuto para os 5 anos, daqui a 5 anos se faz um novo. Né? Até porque daqui a 5 anos muita coisa muda. Né? Então, se faz em curto prazo. Certo? Então, esse é o plano, onde se está no plano, na construção desse plano, né? E, então, indo para da fase 2 para a fase 3, né, onde vão se ter 49 produtos, fora os relatórios de andamento. Tá? Isso tudo vocês podem acompanhar pelo site da GEVAP, onde os produtos já estão lá. Né? Então, justamente está mais ou menos no tempo, né? Então, agradecer a atenção de vocês e falar só um pouquinho sobre os projetos de extensão que a gente tem em andamento. Um deles é o projeto Águas, que é um projeto justamente para levar os alunos para participar das ações do comitê, né, para os alunos participarem das plenárias, conhecerem o que o comitê de bacia faz, né, e ter essa integração maior, universidade, comitê de bacia. O projeto Síntese é um projeto que foi uma iniciativa dos próprios alunos para a questão do resíduo sólido do campus, onde se faz não só a estratégia de coleta, de separação, usando os princípios da economia circular, mas também projetos para desenvolver tecnologias para o destino desse material. Né? Aquilo que a Associação de Catadores não consegue utilizar, por que não consegue utilizar, né, agregar valor àquilo, e propor novos negócios para utilizar esse material aqui na bacia. Né? Então, a gente desenvolveu lixeiras para salas de aula, utilizando banners de congressos, né, que é uma coisa de baixo custo, para separar os resíduos. Estamos fazendo composteira na universidade, e fazendo várias oficinas também de reuso de materiais através do projeto Síntese. Tá? Vocês podem ver aqui os links nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, então dá para se divertir aí no próprio site da FAT também. Tá? E o Centro das Águas, que a gente também faz análise de potabilidade de água e outras análises relacionadas à qualidade de água dentro da própria universidade. Tá? Então, agradeço a atenção de vocês, está aqui meu e-mail para contato, se tiverem mais perguntas que não dê tempo de responder hoje. Ô, Karen, bom, agradecendo a você de uma vez, mas nós temos ainda 9 minutos, né? Vai terminar 9h30. E vamos lá, tem algumas perguntas aqui que ficaram pendentes, tá? E, bom, são bastante perguntas, mas eu vou focar em 2, tá legal? Uma é a seguinte, como está o andamento dos incentivos aos produtores rurais para que protejam as nascentes e os rios em suas terras? E o que está sendo cumprido? E como é feita a fiscalização? Bacana que já, obviamente, é desconhecido pela maioria, mas nós já temos um projeto já em andamento sobre isso, né, Karen? Poderia falar a respeito? Bom, tem o programa Produtores de Água, né, que é da Agência Nacional das Águas, que é um projeto macro, né, que é para o país todo, que é justamente incentivos para o produtor rural produzir água em vez de em zonas que não são produtivas, ou transformar parte do pasto, recuperar a vegetação, recuperar nascentes. Né? Qual do projeto que você se refere, André? Pode falar. Então, não, é justamente esse. Ah, tá, o programa Produtores de Água. Isso, porque, inclusive, apenas um comentário, o tio da minha esposa, ele tem uma propriedade rural em Rialto. E na subbacia ali, né, de Rialto, Bananal, ele foi o primeiro a ser contemplado
dentro desse projeto. E ele recebe um valor anual, né, por estar conservando aquela área, e é uma área, naquela região onde está a propriedade rural dele, é muito degradada, é muito. Ele é um dos poucos que ainda mantém uma floresta em pé, e é bacana que está em pé, e ele não mexe, e ele recebe esse incentivo para fazer com que a floresta permaneça em pé, né? E a outra pergunta, a 4, pergunta número 4 aqui, como alguém que queira participar de projeto como esse de preservação pode fazer para começar? Bom, qual projeto, né? Porque são uma série de projetos. Então, ele não, quem fez a pergunta não especificou. Eu acredito que seja algum projeto relacionado à conservação e proteção da própria área fragmentada da Mata Atlântica na propriedade. Eu acho que você acabou respondendo, correto? Que depende, porque às vezes a pessoa quer, como aluno, participar de uma recuperação, de um projeto desses, né? Aí tem que ver os editais que são lançados, né? Certo. Eu acho que essa interação com a escola que eu acho que é muito bom, que a gente pode lançar editais ou fazer ações conjuntas e aí convidar. Quem quer participar de tal ação? Né? Por exemplo, a Denise, lá em Vassouras, né? Certo. Isso. A Denise, lá em Vassouras, ela faz uma vez por ano uma ação de reflorestamento, e daí convida pessoas para vir participar da ação. Né? Pelo menos uma campanha por ano tem de reflorestamento da região. Então, tem projetos que a gente pode melhorar essa ponte para ver quando que isso acontece. Né? A gente queria fazer uma ação também, por exemplo, de limpar o parque de Itatiaia, né? Que tem pessoas que vão fazer trilha lá e deixam lixo, o que é um absurdo. Né? E a equipe que trabalha lá não consegue dar conta de limpar toda a sujeira que deixam lá. Né? E isso vai afetando as nascentes, vai afetando um monte de coisas. Então, de fazer ações, de pegar um ônibus, levar para lá e limpar, claro, fora da pandemia, né? Da gente fazer essa ação de limpeza do parque, né? Que fica um passeio interessante também com uma ação positiva. Né? Então, tem várias ações assim pontuais que podem auxiliar. Kari, como eu estava colocando para você e para o Luiz, antes de iniciarmos a live, eu penso que esse documento e esse projeto, né, que está sendo implantado, que é o Plano de Bacias, ele é o documento, para mim, mais importante que existe. Mais do que qualquer outra coisa. Porque se nós não preservarmos e recuperarmos a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, simplesmente não existe economia, não existe lazer, não existe alimento, tudo isso fica extremamente limitado. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você está me escutando, Karen? Uhum. É porque a imagem congelou aqui para mim. Mas a pergunta é a seguinte: o que podemos fazer de forma bem assertiva para que a população, os atores sociais, compreendam de uma vez por todas que conhecer o plano de bacia significa conhecer a própria vida e a subsistência que ela traz? O que fazer, né? Eu acho justamente essa divulgação, buscar parcerias de comunicação também, eu acho que divulgar na TV ajuda muito, né? Nos principais canais de comunicação, o comitê tem trabalhado bastante nisso nos últimos anos, de trazer essa informação o máximo possível para a população, de fazer ações que envolvam a comunidade, como o Pedal pelas Águas, por exemplo, que acontece no Dia da Água, geralmente, né, o comitê faz uma pedalada, faz uma ação, né, de conscientização, que é o Pedal pelas Águas. Claro que esse pedal, ele ajuda as pessoas a saberem sobre o comitê, a saber que o comitê existe, mas ainda não chega no plano. Né? Então, acho que esse papel de fazer uma divulgação forte nas escolas, nas instituições, né, na comunidade, né, assim que o plano, claro que o plano está pronto, não está 100% pronto, o plano já está pronto, mas agora tem esses outros 2 produtos. Eu acho que finalizando essa etapa,
a divulgação vai ter que ser massiva. Realmente, a gente vai ter que ter um papel bastante forte de divulgação para aumentar, pelo menos, a percepção de que existe, né? Mas daí para acessar, daí para se apropriar desse conhecimento e usar isso na sua vida, nas suas ações, que é um passo que vai sendo construído. Bacana, Karen. Bom, nós estamos aqui terminando, nós temos 2 minutinhos. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, a presença do nosso presidente, que é o Luiz Felipe, que é o presidente do Comitê de Vacilográfica, e a nossa diretora, Aurelice, carinhosamente conhecida como Lalinha. Ela vai fazer a fala final e agradecendo a todos vocês, tá bom? Lalinha? Lalinha está Então, na gente, fala? mais uma vez, estou aqui, está me ouvindo? Sim. Então, mais uma vez, nosso imenso agradecimento a você, Karen, ao Luiz Felipe, né, por trazer esse seu conhecimento vasto, a sua experiência. Eu, sinceramente, da minha parte, ficaria aqui com você mais 1h30, sem problemas, né, e sei que você ia abastecer todas as minhas expectativas, assim, foi uma manhã grandiosa, está sendo uma manhã grandiosa. Nós estamos aqui com convidados da comunidade, acadêmicos, os estudantes do colégio, professores, equipe de coordenação, responsáveis pelos núcleos de pesquisa também do BM, enfim, diretorias. Tem um grupo bacana conosco aqui, né, que a gente vem acompanhando pelo chat do YouTube. Então, foi grandiosa, o marco, né, como que nós estamos, assim, ávidos dessas informações, desses conhecimentos, né, que com atitudes tão simples como tirar o lixo lá do parque, ou melhor ainda, não deixar o lixo, são atitudes pequenas, mas que transformam, né, que fazem a diferença. E eu, por exemplo, assim, me sinto muito melhor quando eu estou numa ação como essa aqui. É uma ação simples, com uma potência, né, conosco aqui, que é a Karen, grandiosamente representada pelo Luiz Felipe, que está agora na presidência do comitê, que nossa instituição tem uma representação, né, também pela presença do André. Eu fiquei um período também lá, participando, e agora o André está fortemente, né, a gente faz umas mudanças. Então, mais uma vez, muito obrigada a vocês, a todos que estão aqui conosco, né, equipe de apoio, Marcos, tem assim como a gente fala nos bastidores ou na coxia, tem um monte de gente trabalhando para que a gente, né, consiga fazer um momento, assim, de muito aprendizado, e nós estamos aqui realmente para aprender para transformar, né, que é nosso lema de trabalho. Mas antes de encerrar, eu quero aproveitar e fazer um convite aqui a todos. A gente vai deixar também no chat para quem está no YouTube. Na última semana de abril, nós teremos já programada a 2ª edição da Semana Sala Verde. E vai ser uma semana com atividades internas, mas teremos 2 grandes lives, né, que acontecerão no dia 26 e no dia 27 de abril. A primeira live é Por Dentro da Floresta, 3 olhares sobre o encontro de adultos e crianças na natureza selvagem. A gente vai contar com a presença Guilherme Blaut, né, acho que a pronúncia é essa, Carolina Paixão e o mediador Rafael Cross, que está conosco aqui também na live, né, acompanhando pelo YouTube. E no dia 27, implantação e monitoramento em políticas públicas voltadas para a educação ambiental, com a Semiramis, né? Blasol, André, me corrige. Rafael, como é que é? Fala o nome correto aí para mim. Nome difícil. Conseguiu ser nome mais árabe, complexo, né, do meu. Ah, tá. Blasol, né? Rafael Cross, e com a mediação do nosso querido professor Verde, André Luiz Moreira da Silva. Então, por favor, lá no final do mês, a gente já está chamando, fazendo um convite,
Isso vai ser uma grande semana, essa é a parte aberta da live, serão 2 lives, e atividades internas para marcar essas ações que nós chamamos de ações paguianas, que estão alinhadas com os ODS, que estão alinhadas com a educação, a orientação da educação ambiental, e que estão alinhadas com a mudança do ser humano, que é o que a gente mais quer, pessoas íntegras, éticas, cuidando de si, cuidando do outro e cuidando do nosso querido planeta. Então, mais uma vez, obrigada por tudo, a vocês, pela presença, pelo carinho, por dispor do tempo, que o nosso tempo é preciosíssimo, mas falo da minha parte, falo pelo Colégio BM, falo pelo BM, pelo PAG, por nós todos que estamos aqui, muito obrigada mesmo, de coração aberto, e volte sempre, voltem, por favor, sempre, para estar conosco aqui, tá bom? Obrigadão. Ele é Luiz Felipe, Karen, palavrinha final, vamos lá, Luiz, depois a Karen e nós encerramos. Parabenizo essa iniciativa, a excelente e didática e objetiva palestra da Karen, e as palavras da Aurelice, do colega André, enfim, importantíssimo trazer esse tema para debate, plano de bacia, florestas, água, e eu espero que isso tenha motivado a todos nós na busca de uma melhor condição ambiental para a nossa região. É isso aí, obrigado e um bom dia para todo mundo. Karen? Bom, gostaria de agradecer essa oportunidade de falar um pouco sobre o plano de bacia, e seria bom ficar mais uma hora fazendo debate agora, realmente tem um espaço maior para conversar, mas eu gostaria pelo menos de trazer assim, um olhar, eu sei que eu tomei bastante tempo, né, mas um olhar do que acontece, né, de como é que é um plano, e são coisas complexas, né, não são uma coisa tão simples de só pincelar e debater, né. Então, a ideia foi para vocês aprofundarem agora, vão procurar os documentos e ir atrás desse plano para se apropriar desse conhecimento, né. E agradecer essa oportunidade maravilhosa e estou à disposição aí para discussões, para conversas, para ver como a gente consegue alinhar melhor e trabalhar em conjunto. Isso é muito bom. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Karen, obrigado, Luiz. Só para finalizar, muitas pessoas aqui agradecendo a participação aqui no chat, Igor Araújo, a presença da Secretaria do Meio Ambiente Coatis, nós temos a professora Nilza, também nossa companheira lá na Educação Ambiental, também parabenizando a GEVAP, Felipe Rodrigues, Amar Rezende, nossa, vai embora, tá? Muita gente. Agradecemos, então, a presença de todos, muito obrigado, e espero que vocês estejam abertos para futuras convocações aqui dentro do Programa Ambiental Gaia, tá ok? Vocês não escaparão. Tenha certeza. Obrigadão, tá bom, gente. Obrigado a vocês, obrigado a todos, e gratidão, e tenham um excelente final de semana, tá bom? Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.